Boa noite, galera. Acho que a gente já está na live. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas, todos e todos. Estamos aqui dando início a mais uma live do Instituto Pretos Novos, né? Nesse momento, essa live ela dá início à campanha dos 15 anos do IPN, né? Onde a gente vai trabalhar, em que a gente vai trabalhar a questão das memórias, né? A questão da cultura afrodiaspórica, a questão dos patrimônios afrodiaspóricos que estão ligados, ou de uma certa forma interconectados com o Instituto Pretos Novos. Esta live nós vamos abordar o tema Memórias Negras, Memórias Pretas, na perspectiva da decolonialidade, né? É importante também lembrar, fazer uma referência, que estamos, como a gente está no mês de julho, né, no mês da Mulher Negra, Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, fazer saudações, né, colocar minhas saudações a todas e dedicar essa live às pretas novas, né? Agora vou apresentar a Aline. A Aline é da Universidade de Brasília. Eu sou Carla Marques, sou pesquisadora do Instituto Pretos Novos, sou doutora em Políticas Públicas da UERJ. E, Aline, por gentileza, se apresenta e você pode começar a fazer a sua fala também. Boa noite, gente. Muito obrigada pela essa oportunidade, né? Eu estou muito feliz, assim, de estar nessa campanha aí, campanha Memória e Enraizamento do Instituto dos Pretos Novos, que é uma campanha para a gente levantar esse protagonismo dessa instituição tão importante para a história do Brasil, do mundo, do Rio de Janeiro. E é isso, né? Eu sou bacharel em turismo e sou mestranda em preservação do patrimônio cultural. Agora estou mestranda pelo IFAM. E, assim, hoje nessa live a gente vai dialogar sobre a importância, né, de discutir uma memória preta e essas estratégias decoloniais no âmbito da preservação de um bem cultural como o IPN. E, assim, primeiramente, né, a gente já trouxe uma questão de uma narrativa decolonial ao falar de memórias pretas, né? A afirmar esse nome é a gente exaltar o que a gente deseja mostrar, né, nesses 4 dias de live, né? Pelo Instituto dos Pretos Novos. Inclusive, gente, a gente está com essa campanha de arrecadação que está com a conta do IPN nos flyers. Também tem um QR Code, pode aproximar o celular do QR Code, que já dá todas as informações do Instituto dos Pretos Novos, CNPJ, e aí informações dos dados bancários. Né? E, assim, nessa perspectiva de memórias pretas, que também já é uma narrativa decolonial, né? de valorização da contribuição dos negros no Brasil, a gente vai dialogar, eu e a Carla, sobre uma importância, né, da gente estar falando de uma memória, de identidades nacionais, né, numa perspectiva de visibilizar os outros povos formadores da sociedade brasileira. E, assim, falar nessa perspectiva dessa memória é a gente trazer à tona muitas questões invisibilizadas, né? A gente está no mês de 25 de julho, como bem lembrou a Carla, que é o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha. E, a partir dessa perspectiva, a gente traz uma ideia de uma nova forma de desenvolvimento, né? Uma forma que a gente possa trazer o protagonismo, a cultura, a identidade e a memória desses outros povos formadores. E a partir de uma perspectiva
preta, né, a gente consegue falar da importância da contribuição dos povos negros na concepção de Brasil, né, numa perspectiva de Brasil. E assim, e a gente vai refletir também sobre esses processos de colonização, né? Como a colonização ela colocou selecionou que tipos de memórias se devem exaltar, privilegiar e colocar à tona, e quais memórias se devem invisibilizar, né? E a partir disso a gente vai refletir, né, Carla, sobre todos esses parâmetros, essas ferramentas que inclusive o Estado, a gestão pública usa, né, para invisibilizar, oprimir, né, e também trazer uma perspectiva genocida mesmo, como uma necropolítica, né, de invisibilização de todas essas memórias dos outros povos formadores da sociedade brasileira. E refletindo também sobre que memórias são essas que devem ser privilegiadas e outras apagadas, e que oficialidade é essa que faz com que tenha algumas memórias oficiais e outras memórias subterrâneas. Então, é um pouco sobre isso. Então, pessoal, você me ouve, Aline? Vocês me ouvem? Eu estou ouvindo. Uhum. Ah, que bom. É porque eu havia caído, agora eu voltei para a live. Então, pessoal, a gente queria falar hoje com vocês, conversar um pouco, né? Ter uma conversa. E vocês podem ir colocando no chat qualquer dúvida ou questão ou acúmulo de vocês, tá? Eu vou falar um pouco hoje sobre o movimento decolonial, né? A decolonialidade. Como já disse a Aline, já adiantou, essa live que a gente está fazendo hoje, né? Quando a gente fala de memórias pretas, quando a gente traz o IPN, né? Instituto Pretos Novos, né? Um sítio arqueológico onde foram enterrados ou foram jogados, né? Sem nenhum tipo de respeito, pelo menos 6.000 pessoas, né? A maioria adolescentes, 6.000 africanos para serem escravizados no Brasil, que não conseguiam nem chegar com vida, então chegaram em condições muito precárias aqui no Rio de Janeiro. Então, como não tinha, né, já não serviam mais a essa sociedade escravista, escrata, eles eram jogados, né, a flor da terra, como diz o professor Júlio Medeiros, né? Então, assim, sem nenhum tipo de respeito, né? O mesmo respeito que faltou na vida, faltou na morte e falta na memória, né? É uma questão que a gente sempre fala, é uma consigna do IPN, né? Então, a gente traz hoje essa questão da memória, né? Desse terceiro ponto. E trabalhar esse ponto dentro da colonialidade, né? O que é isso, né? O movimento decolonial é um movimento recente, mas que ele tem raízes, né? Ele vai se remeter basicamente a dois outros, né? A gênese da decolonialidade, ela está em dois movimentos importantes também que a gente não poderia começar a falar sem abordar, que é o movimento pós-colonial, né? A qual a decolonialidade ela vai dialogar, mas com críticas, e também os movimentos da teoria da subalternidade, né? Cujo a decolonialidade ela vai dialogar também, mas realizando críticas, né? Porque é assim que se constrói. Dentro do movimento pós-colonial, as maiores questões que a gente vai apontar, quer dizer, que a decolonialidade vai apontar, é exatamente o fato de, muitas vezes, pós-coloniais, né, os autores pós-coloniais, como, por exemplo, o próprio Stuart Hall, o próprio da cultura, dos estudos culturais, ficarem aprisionados ao tempo, né? Ao tempo, ou seja, um determinado território, uma determinada estrutura administrativa deixa de ser colônia, de alguma forma ela também
como se os traços, ou ela, paulatinamente, ela fosse conseguir transmutar e transfigurar, né, transcender a essas questões estruturais da colonização. Outro ponto também importante que os estudos decoloniais eles vão abordar é que tanto a pós-colonialidade quanto os estudos subalternos, e aí a gente vai falar da Guattari Spivak, né, do Renato Rá, que são basicamente indianos, né, são pessoas que trabalharam na Ásia, mas também são refletidos também na Europa e na América do Norte, com alguns autores. E assim, a gente não vai ficar aqui citando, senão a live é 1 hora, a gente tem que ser mais sucinto. Também só escreveram em língua inglesa, né? E nunca se referiram, a não ser em prefácios, né, em prefácios livros, como o próprio Paul Roy e também o Stuart Hall, nas suas citações à América Latina, quando se referiam à América Latina, e especialmente ao Brasil. Nesse sentido, né, os estudos decoloniais, eles vêm, né, eles são ativados, eles são pensados para dar conta exatamente dessas ausências, né, que são ausências sérias. E também para colocar no debate uma questão importante, que eu acho que a questão aqui, eu vou dar centralidade hoje na minha fala. Que a questão da modernidade, né, porque você tem o desdobramento dos grupos pós-coloniais e dos estudos subalternos, a gente tem um grupo que vai ser conformado pelos principais autores da decolonialidade, que é o grupo Modernidade e Colonialidade, onde vão estar presentes o Omnibus Quijano, o Maldonado, o Grossman, entre tantos outros, né? Que eles vão apontar para a seguinte questão. A modernidade europeia, né, ela é uma invenção. Né? E por que ela vai ser tratada por esses autores como uma invenção? Ora, porque eles não vão partir, na verdade, quando você não aceita, né? Em verdade, quando você não aceita, quando você não parte do processo de colonização para pensar a modernidade, esses autores eles vão fazer o quê? Os autores modernos, os principais autores modernos, estão localizados em 5 principais países, né? E aí a gente está falando do iluminismo para cá. Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos e Alemanha. Logo, a crítica que vai se fazer por que, né, o Ocidente coloca o princípio da sua modernidade, né, nos estudos iluministas e não nos estudos, nos processos de colonização, né, visto que foi nesses processos que a Europa, como ela se encontra hoje, até a formação dos Estados-nação, vão tomar forma. Né? E você partir da colonização, da colonialidade, né, para entender a modernidade, nesse sentido, temos que acrescentar um elemento que é fundamental para a gente se entender, para a gente conversar com a gente, né? Que é a raça. Né? E o racismo, nesse sentido, também é uma invenção da modernidade. Né? Não existia o racismo como a gente o conhece hoje, se não fosse o processo da modernidade e o processo de colonização anterior. Então, Grossman vai dizer claramente, o Henrique Dussel também. Né? O processo do sistema mundo, para esses autores da colonialidade, ele vai começar lá em 1492. E aí a gente vai estar falando de um movimento com a chegada, né, dos europeus à América. A gente vai estar falando da decolonialidade como um movimento teórico e epistemológico, ou seja, de produção de conhecimento, mas também de produções de práticas, né? Efetivamente de práticas. Então, essa questão do racismo, né, e da racialização desse processo da decolonialidade, ela é muito presente. Né? E a gente trouxe esse tema da decolonialidade aqui justamente porque a gente entende
que o Instituto Pretos Novos, né, ele é um corpo patrimonial, um corpo de memória, né, instituído e constituído a partir de um racismo estrutural e, posteriormente, institucional. Então, se nós, né, não trocarmos, ou não variarmos, não deslocarmos o nosso referencial teórico e prático, né, da Europa para o sul global, a gente, na visão da decolonialidade, nós vamos continuar, né, a referendar práticas excludentes e racistas. Né? Eu estou conversando com uma... Essa live é uma conversa com a Aline, queria agora ouvir um pouco a Aline, para você falar, Aline, um pouco em cima daquilo que eu pontuei, por enquanto, sobre decolonialidade, você pontuar a questão da memória preta, como você vê isso, né? Sim. Por isso, assim, que sempre me chamou a atenção, né? Inclusive os meus estudos, eu comecei a me concentrar sobre a partir do conceito de Pollock, né? Que é a memória oficial e as memórias subterrâneas, né? Então, isso já me chamou a atenção na minha graduação, né? Que histórias oficiais são essas? Quem conta essas histórias? Elas partiram de quem? O desenvolvimento no Brasil, ele é partido da onde, né? E nisso eu me debrucei com essas teorias coloniais e a decolonidade, né, que a decolonidade já veio ser essas estratégias, né, para a gente sair um pouco dessa visão da colonização, mas a partir de um eixo dos Estados Unidos e Europa, né, porque eu fui entendendo que essa concepção de Brasil e a gestão também do Brasil, ela parte a partir de um conceito de raça e racismo, né? E como raça e racismo, eles constituem princípios organizadores do capital em uma escala mundial, né? Se a gente for deparar com o problema do racismo, não é só no Rio, no Brasil, é um problema no mundo, né? E como esses teóricos, como foi construído esse saber? Como a Carla bem lembrou, né? Já vem da época do iluminismo, todos esses conceitos, né, da Europa, a Europa sendo o centro, a Europa sendo o centro de saber, e a gente reproduzindo essas mesmas práticas aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente tem um exemplo disso da gestão de como foi feita a zona portuária do Rio de Janeiro. A gente tem todo um processo de gestão neoliberal, né? Uma gestão que só olhou para o lado da mercadorização da gestão, né? Inclusive, a gente pode ver com a privatização do Maracanã, o esvaziamento do popular do Maracanã, né? Esvaziamento do povo. Para você consumir esse espaço agora, ele é um espaço a partir do lucro, né? Construir um Museu do Amanhã lindo, muito bonito, mas assim, a partir de um desenvolvimento de Europa, né? Porque é uma proposta de um espanhol e tudo. E todas as memórias, as identidades que constituem e são fazedoras de parte dos processos identitários do brasileiro são apagadas e são invisibilizadas novamente, né? A gente tem um exemplo do caso Valongo, que antes de ser o caso Valongo, ele era o caso Valongo, mas a história foi enterrado ele de novo pelo o caso da Teresa Cristina de Bourbon, né? Para receber a imperatriz, né? Fizeram novamente essa revitalização e esse apagamento, sempre descaracterizando as memórias, as identidades e a história dos outros povos, né? Devido também aos processos, né, que são memórias sensíveis, mas que fazem com que a gente compreenda a organização social brasileira, né? Se a gente tem um grande índice de genocídio da população negra, grande índice de vulnerabilidade social, grande índice de feminicídio das mulheres negras, isso é devido a uma questão histórica, né? E como a gente refletir, sair de um discurso que memória e patrimônio está somente ligado ao passado, né? Infelizmente, a gente tem muito essa ideia de que isso está somente ligado ao passado. Mas não, a partir do momento em que a gente preserva essa memória preta, a gente começa a entender, criar estratégias decoloniais de preservação dessa memória, a gente começa a entender
né, as consequências dessas perversidades na contemporaneidade. Então, assim, a partir de um bem patrimonial, como o Instituto dos Pretos Novos, a gente consegue entender qual é a posição do negro na sociedade brasileira, né? Seria que até hoje nós não estamos enterrados em valas ainda? Né? Essa é uma reflexão, né? Como Carla lembrou no começo da live, né? Muitos dos nossos chegavam aqui mortos já na costa, então já jogávamos corpos em vala. Seria que não? Até hoje, esses mesmos papéis não são reproduzidos, e é mais ou menos isso que a gente vem falando, né? Que tipo de gestão é essa, né? Que se privilegia alguns patrimônios, invisibiliza outros, né? Como a gente lidar com o atual cenário político também, que a gente sabe com esse tanto a pandemia vindo aí, mas a pandemia também revelou várias outras pandemias que já existiam aqui no Brasil, que é as pandemias raciais e sociais, né? E como a gente lidar com tantas pandemias. E fica até um questionamento, Carla. Fica uma questão, né? Como lidar com tantas pandemias, né? Como se a gente tivesse... deixa... Tá fechado só para você. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu acho que a primeira questão, né, respondendo um pouco a tua provocação, Aline, eu acho que a gente tem que se entender, né, se ver que nos constitui, né, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto sujeitos, né, a nossa ancestralidade, ou as nossas ancestralidades, não está localizada apenas ou somente, né, na Europa. Essa é uma ponderação que a gente precisa fazer, né? Também na Europa, também, de alguma forma, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa avançar, dar um passo à frente, privilegiar, jogar foco, né? Nessas outras grupos sociais da nossa formação, e aqui eu vou me meter a dois, né? Aos pretos e aos indígenas, os africanos e os indígenas, visto que eu acho que é um problema de princípio aí, né? Quando a gente nega, né, os nossos saberes, né, essas memórias, né, que nos constituem, né, a gente acaba nos tornamos, né, seres eurocentrados, né? Eurocentrados. E eu acho que isso é muito complicado, porque a gente, quando vai pensar política pública, quando a gente vai pensar gestão de patrimônio, a gente vai pensar patrimônio, a gente vai pensar patrimônio numa lógica europeizada, no máximo americanizada, que também é uma derivação da Europa. E isso é muito complicado, porque a gente precisa decolonizar também a nossa ideia de patrimônio. Não é que a gente não deva preservar, que a gente não deva conservar, que a gente não tenha uma gestão sobre o patrimônio. Isso é necessário. É necessário e urgente, inclusive. Entretanto, precisamos pensar e precisamos trazer para o debate algumas questões. Por exemplo, o Sul, né, e aí na visão do Boaventura, né, que é um dos autores também com quem a decolonialidade trabalha, o Sul, ele significa trabalhar conceitualmente com o Sul, a gente está trabalhando com o conceito de sofrimento, né? O lugar do sofrimento, ou seja, o lugar da opressão. Aliás, o lugar do oprimido, né? Que são categorias que podem ser complicadas, mas que eu acho que são pedagógicas, né? Para a gente ter um entendimento do processo. Então, assim, olhar para o Sul global é trabalhar e tentar pensar, e tentar produzir conhecimento, e tentar produzir práticas, né, a partir das nossas experiências. São experiências híbridas, né, que são experiências que não estão localizadas a partir do pensamento iluminista, mas que são experiências, certamente, que estão localizadas a partir de um processo de colonização, né? E eu acho que esse é o ponto fundamental
é que a decolonialidade vai trazer para nós como marco fundante, né, das suas premissas, mas também como um importante aporte para a gente começar a tentar fazer diferente, né? E fazer diferente faz a diferença, né? Nesse sentido, eu acho que o Instituto Pretos Novos, assim como o Cais do Valonga, assim como a Pedra do Sal, e aí eu estou me referindo aos patrimônios de Seata, patrimônios Pequena África, importantes hoje e no passado recente da zona portuária, mas também todo o Rio de Janeiro e do Brasil, tentar pensar esses lugares como lugares de pertencimento, né? Como lugares de pertencimento de todos, né? De pensar nesses lugares como lugares onde guardam, né? E ativam, onde guardam nossa ancestralidade e ativam nossas memórias, né? Ativam nossas perspectivas, ativam nossos projetos de vida, né? Que não deve ser e não pode ser, né? Um projeto de vida provinciano, centrado apenas em um lugar. Isso, para mim, é ser provinciano, né? Tem que ser um projeto de vida fronteiriço, ou seja, um projeto fronteira entendido como espaço de diálogo, né? E não como espaço de marginalidade, mas como espaço do espaço dialógico, né? Onde a gente pode e deve dialogar com todos, né? Trazer, mas sobretudo, né? Sobretudo, vou marcar aqui de novo, né? A centralidade do pensamento decolonial e da prática decolonial é o entendimento, né, de que a modernidade, de que o racismo é uma invenção europeia, né? A raça, na verdade, desculpe, a raça é uma invenção. Portanto, se a modernidade, né, ela é construída sobre esse conceito de raça, né, porque você tem um acúmulo de capital nesse momento, né, capital entendido como bens de, de dominação, né, a partir, né, da escravização de pessoas, né, a partir de considerar o outro inferior, né, a partir de considerar o outro não humano, né? Então, quando você nega esse outro, né, a modernidade está se construindo, né? Então, ela se constrói a partir, na verdade, de uma invenção. E é isso que a gente precisa fazer, é reconstruir esses patamares, reconstruir esses lugares, né, esses lugares de fala. E é assim, Carla, sua fala me representa muito mesmo, porque quando a gente fala em estratégias decoloniais, a gente já vai para a praxis mesmo, né? E é muito importante o tanto que a gente para além do diálogo, né? Como a gente construir essa perspectiva decolonial de desenvolvimento, né? Eu gosto muito do que Lélia Gonzalez traz na categoria político-cultural de americanidade, né? Que justamente é isso, de a gente centrar uma questão de desenvolvimento centrado na América Latina, enquanto reconhecimento dos povos negros e indígenas, né? E numa perspectiva de Brasil, como a gente trazer esse desenvolvimento real para esses povos formadores da sociedade brasileira, que a todo momento são invisibilizados, né? São tratados com bastante opressão, e a todo momento a gente vê o racismo avançando de uma forma bastante acelerada, né? Que a gente começa a questionar que não tem mais jeito, né? A colonização de uma forma totalmente acelerada, porque quando a gente vê o avanço da bancada evangélica, né? Isso é bastante problemático também. Quando a gente dialoga com irmãos da nossa etnia, da vivência, mesmo que a nossa sobre os nossos símbolos e toda as nossas marcas culturais, né? Eles afastarem de você e falar que isso é macumba. Então, assim, a gente se depara também com um processo de colonização que está aceleradíssimo, né? E, assim, às vezes eu fico um pouco pessimista em relação a isso, né? A gente tem agora, eu faço parte de uma geração que entrou nas universidades federais nesses últimos 13 anos, que foi um ganho, né, de assim desse histórico de perversidade da escravização dos povos negros, né? A gente só teve reparação real nesses últimos 13 anos, né?
nos últimos 3 anos passados, numa gestão de um governo mais inclinado à esquerda, né, mas não era totalmente a tão sonhada revolução que a gente espera, numa perspectiva de América Latina mesmo, de valorização e reconhecimento dos povos negros e indígenas, né, porque foi um governo muito centralizado, ainda em perspectivas mercadológicas, né, que a gente pode ver como é que foi dada a gestão aí no período da Copa no Rio de Janeiro, dos vários apagamentos que houve, né, inclusive com os problemas do Maracanã, dos museus e como foi feita essa gestão, e de como que perspectivas a gente criar a partir dessa praxis mesmo, né? Porque eu vejo que a todo momento o avanço do conservadorismo ele está muito forte, e esse conservadorismo ele é totalmente racista, né? É um modo de dizer que o que é do outro, né? Que é uma perspectiva hegemônica do europeu, do branco, esse Jesus Cristo branco dos olhos azuis, é ele que é o Salvador, é ele que vai tirar a grande maioria de nós nessa condição. Se eu não aceitar esse Salvador, eu não vou prosperar. Se eu não aceitar esse Jesus Cristo europeu, lindo, maravilhoso, né, que a grande maioria que é colonizado tem na cabeça, eu não vou ter o direito do reino dos céus, né? E numa perspectiva assim mais identitária do que é dos nossos símbolos, né? Tem essa rejeição, né? Essa demonização, né? Eu fico meio que nesse embate. Por isso que também eu resolvi estudar mais sobre todos esses processos de desenvolvimento mesmo e como são criados esses símbolos nacionais, né? Até numa perspectiva de a gente entender que é uma invenção, como você disse, né? As tradições, elas são tradições inventadas, né? Então, assim, a gente tem aí uma disputa de narrativa que vence a melhor narrativa, né? Uma narrativa em que possa controlar, manipular e manter as coisas do jeito que estão, porque um pequeno grupo social ganha muito dinheiro com isso, enquanto o outro é oprimido, massacrado, invisibilizado, né? As memórias são demonizadas. E nisso a gente fica um pouco assim, meio até falar a perspectiva preta, né? Às vezes as pessoas, memória preta, né? E a gente questionar agora esse avanço do uso do preto, né? Do negro ou do preto. Então, são várias construções aí, várias disputas de narrativa, que me deixam assim, um pouco preocupada também em relação que estratégias são essas que a gente vai construir, né? Com o avanço muito forte do colonialismo mesmo no Brasil. Porque a gente tem, de acordo com, né, com a própria, com a teoria que aqui a gente está trazendo para essa conversa, né, a gente também tem um tipo de colonização interna, né, um colonialismo interno, né, onde você tem um conceito que eu acho importante também a gente trazer, um conceito de interseccionalidade, onde você tem umas sobreposições, né, de opressões mesmo, né? Então, você tem a interseccionalidade entre cor, né, raça, né? E também, se a gente quiser usar aqui o conceito de classe, ou do modus que materialmente uma pessoa se insere ou é inserida dentro de uma determinada sociedade, né? Essas três categorias, elas se sobrepõem de uma tal forma que quanto, né, preto, né, e se você for do gênero feminino e for pobre, né, mais opressões você sofre, não é isso? Uma outra questão também que eu queria colocar, eu acho que está mais ou menos claro, mas é pensar um pouco a questão do museu, o IPN como museu, né, um museu decolonial, né, um museu que pode, a partir das suas referências latino-americanas, pretas, indígenas também, a partir da sua história, né, que é uma história que muitas vezes é rejeitada pelo mainstream, né, da gestão patrimonial, da gestão da memória. A gente pode, através do IPN, construir práticas, né, que vão subverter, né, não sei se vão subverter a ordem, né,
mas uma certa desobediência no sentido de estar colocando, de estar não só informando, mas também problematizando essa questão do patrimônio negro, do patrimônio preto, né, do patrimônio racializado, né, do patrimônio que foi construído ou que foi é um resultado, né, do processo de colonização desde 1492. É um processo de escravização de pessoas e a gente precisa falar disso, né? E a gente tem que entender que as teorias europeias não vão dar conta porque eles não viveram isso, né? Eles viveram isso enquanto colonizadores, né? Eles não viveram isso, né, enquanto pessoas que tiveram seus corpos afetados, e o tempo todo tem seus corpos afetados, né? Então, a gente precisa também entender essa geopolítica do conhecimento, né, que o conhecimento que se produz fora do Sul não pode responder pelo Sul, né? Ele não tem a representatividade. A gente pode entrar em diálogo, mas não tem a representatividade. Assim como essa questão, a gente precisa dar o peso, né, na questão histórica, né, na questão histórica da construção da modernidade e do seu derivativo, que é a pós-modernidade, que tem o seu início, né, no processo de colonização. A Europa se constrói enquanto Estado-nação, enquanto continente, né, como a gente já conhece hoje, a partir desse processo. Acho que é importante a gente falar disso, né? A modernidade como uma variação, e também outro conceito aqui que eu acho importante, ou, né, só para a gente conversar, é o conceito de colonialidade, que ele não vai ser de colonialismo, mas a colonialidade, a ideia, né, de que o colonialismo ele não termina, ou o sistema colonial, ele não termina a partir da retirada das estruturas coloniais de um determinado território, né? Ele continua marcado nos corpos, ele continua marcado, sejam eles pretos, brancos, indígenas, né? Ele continua ou como opressores ou como oprimidos, essas relações, elas estão presentes. E a colonialidade ela vai dar essa possibilidade, né, de entender e de tentar parar, né? Tentar parar e olha, esse processo ele tá em curso, né, e cada vez se aprofundando mais, né, e para além, mas ele também vai nos proporcionar a possibilidade de termos estratégias, de termos prática, né, de termos proposição a partir, né, das nossas experiências latino-americanas, a partir das nossas experiências híbridas latino-americanas, né. Eu acho que isso é importante. A gente não está, né? A gente não pode falar, a gente não pode se pensar, né? Nem ter o complexo de vira-lata em querer ser o que a gente não é, né? Não estou falando aqui de uma essência, estou falando aqui de construção, estou falando de essência. Como a gente se constrói enquanto existência social, enquanto corpo social, né? E como a gente está hoje como corpo social, quem somos nós, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo, né? Como a gente está se constituindo nesse processo, né? Quais são as estratégias de superação, né, dessas epidemias? Ou a gente acha que a pandemia, né, para os pobres pretos, ou quase pretos tão pobres, começou como diz Boaventura, começou com o coronavírus. Ela se acentua, né? Mas ela não tem nada de democrático, ao contrário, como tentaram passar, ela aprofunda as desigualdades, né? E a gente precisa falar disso, né? Disso que a gente está dizendo, né? A correlação entre pretos e pobres, brancos, né? E aí eu estou colocando brancos como pessoas que não dão, né? Que não estão nesse diálogo, tá? Que não tenha, ou melhor, vou mudar aqui, vou falar das elites, né? Ou de uma classe média que se quer elite, mas não é, né? A diferença entre, né, daqueles que estão contaminados pela Covid, os que morreram, e aqueles entre pobres, desculpa, entre negros, né,
pardos e entre os brancos, né? Entre a classe média elitizada do Brasil, né? Então, eu acho que isso também é uma questão que a gente tem, sabe? São pandemias, a violência, né? Os números da violência é pandêmico. Aliás, é endêmico, né? Endêmico é no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Então, penso que são questões que as memórias que estão invisibilizadas, né? Elas não estão invisibilizadas, né? À toa, entendeu? Elas têm uma função na sua invisibilidade, né? De não dar voz, né? De não deixar com que esses corpos, né? Como o IPN, o patrimônio, os corpos negros, enfim, tenham voz, né? E aí eu acho que é muito... Porque a gestão, tanto pública quanto a gestão privada, que fazem do patrimônio, não olham, né? Não querem saber. Deixam, né? A necropolítica também, se a gente pensar em termos patrimoniais, ela é presente também, né? É a elite branca quem define, quem? Os patrimônios que vão vigir, né? Que vão ser homogêneos ou hegemônicos, desculpa aqueles que não, né? Então a gente precisa se descolonizar, se decoloniar, né? Decupar esse processo, né? E produzir novas formas de pensar. Isso é epistemologia decolonial, é produzir novas formas de pensamento, novas formas de construção, né, epistemológica, novas formas de construção a partir de pensamento a partir da nossa realidade, né? E aí a gente vai até entrar um pouco também, se talvez a gente não tenha tempo, mas só para citar, os antropólogos, de uma certa forma, tratavam disso como tratavam da questão do evolucionismo, né? Da crítica que a antropologia cultural e a antropologia mais contemporânea faz a isso. Tá aí? Travou um pouco. Vou? Você. Travou você. Aí eu estava travando? Vai É, então, então é isso, né, Carla? Eu gosto muito do que o Joás traz, né? Vamos partir, eu gosto mais das estratégias, né? Para a Carla entrar um pouco assim, as estratégias decoloniais, né? Então, o Joás Bernardino, ele fala muito sobre da gente trazer esse diálogo intercultural com outros sujeitos que vivenciam, né, esses processos de subordinação no sul global, né? Então, assim, esse diálogo com os povos latino-americanos, né? Os povos negros em diáspora, que nós até hoje estamos em diáspora, né, os povos originários, né, essa aproximação da gente, né, de como estabelecer esse novo processo de desenvolvimento de uma perspectiva decolonial mesmo, né? E eu venho exercitando isso muito na minha profissão. Eu sou turismóloga e todos os trabalhos que eu executo, eu sempre faço o exercício de trazer uma perspectiva decolonial. Se eu faço um roteiro turístico, sempre eu trago um roteiro turístico, né, experienciando ali vivências que exalte as mulheres negras ou as mulheres indígenas, né, o processo de formação da nossa sociedade a partir desse olhar, né, porque o que a gente tem novamente em todo lugar esse apagamento, essa invisibilidade. Então é muito difícil a gente fazer esse exercício mesmo da gente começar a gente se reeducar, né? Não, vou consumir. Por que não consumir das mulheres negras, das mulheres indígenas, né? Vou fazer uma viagem, né? Umas vivências mais reais, quando for, porque querendo ou não, a gente impacta certos lugares quando a gente faz essas viagens, mas, né, a gente comprar do local, né? Que geralmente, né, quando a gente viaja em comunidades tradicionais, são pessoas negras, né? Uma perspectiva que eu venho construindo na minha dissertação, que eu venho trabalhando sobre o uso turístico, no caso Valongo, né? A gente tentar construir esse turismo étnico de fato, né? Um turismo étnico-cultural que valorize todos esses atrativos que estão na pequena África, né? Porque o que a gente teve aí
foi novamente a mercadorização do território, o apagamento da pequena África, né, que infelizmente nem todos que moram aí têm uma noção que é um território preto, né? E falar desse território preto, tanto que causa incômodo para os gestores, porque eles falam, não, isso aqui não é um território preto, isso aqui é um território da União, né? Mas eles se esquecem de que quem dá dinamismo a esse território, quem faz ele existir são as pessoas que estão ali, né? Vivenciando de fato esse território. Então, assim, Inclusive, um Aline, exercício muito complexo, né? Sim, pode falar. inclusive, Aline, quando a gente pensa na pandemia, né, cadê a África, os países africanos, as comunidades africanas nessa pandemia? Uhum. Cadê a visibilidade? Né? A gente não sabe. É impressionante como os meios de comunicação não falam sobre isso. Né? Se a gente for procurar os dados, né, você recebe dados da Europa, você recebe dados dos países asiáticos, você pouco recebe da América Latina, não é isso? A gente tem uma coisa da Isso. Argentina, Chile, né? Agora, dos países africanos, a gente não sabe, a gente não tem informação. Se a Sabe gente não nada. for procurar, né, se você não for estudioso, os meios de comunicação simplesmente, né? Então, eu acho que são práticas assim, estratégias. Isso é uma estratégia decolonial, dar visibilidade, né? Sempre que a gente pode falar sobre, né? E nesse sentido, eu acho assim, você está certíssima. Por exemplo, eu acho que o turismo étnico ele tem essa função. Quer dizer, ele tem essa função, não, ela tem essa premissa, né? Não é você fazer um turismo fake, né? Não é aquela coisa assim de você colocar uma roupa de sinhazinha e de se colocar no lugar de escravizado, só falta o tronco, né? Tudo. Por exemplo, como nas fazendas, algumas fazendas do Médio Paraíba, você tem isso se reproduzindo todos os dias. Né? As pessoas vão lá para experienciar o processo, né, de escravização de pessoas, da escravidão, meu Deus, né? É absolutamente outro processo também que a gente precisa ver. O próprio CAIS, né? O CAIS, você está em Brasília, você é da UNB, eu não sei se você, com certeza você deve ter ficado sabendo. O CAIS, ele foi tomado por água semana passada. Ele foi inundado, né? Assim, falta tudo. Então, assim, você assina, né? Um dossiê, você assina um protocolo, você assina, e quer dizer, você não faz a gestão disso, né? Então, patrimonializar por patrimonializar não adianta, né? É importante, eu acho que é importante o título da Unesco, ele é simbólico, né? Ele pode ativar outras relações sociais e patrimoniais, mas é importante também que as pessoas, pelo menos, conheçam, né? Porque se você não conhece, não vai reconhecer isso. E, e agora eu acho que a gente poderia, assim, finalizar, eu acho que essa questão, falando o quanto, né, esse conjunto de lives, assim como também todas as ações que o IPN tem feito ao longo dos seus 15 anos, e antes disso até, né, desde os achados, né, o quão o esforço, né, grande, é imenso, no sentido de manter, né, o IPN. No outro dia a gente estava conversando, assim, a gente já está entrando, já está meio descontraindo, a gente já está entrando já no espaço de uma conversa mais prosaica, né? Então, eu estava discutindo no outro dia com uma pessoa do IPN, e a gente discutiu o seguinte: qual seria a função do IPN, né? Será que é ativar novas memórias? Será que é ativar políticas públicas? Eu acho que é tudo isso, mas é também construir pontes, né? É construir pontes com outros atores, com outros sujeitos sociais. Eu estou usando esses termos de uma forma mais genérica, assim, para que a gente possa dar conhecimento, né, travar essa disputa. Eu acho que o papel do IPN e dessas memórias subalternizadas, dessas memórias enraizadas, dessas memórias invisibilizadas, trabalhar,
disputar essas memórias, né? Disputar essas memórias com as memórias hegemônicas. Não tem forma. E a forma de pensar é gerir o patrimônio e a memória hegemônica. Né? A gente tem que fazer essa disputa. Né? A gente tem que fazer essa disputa sem deixar eles avançarem muito. Né? A nossa disputa tem que ser no nosso campo, no campo das nossas práticas, no que a gente acredita, né? Nos nossos princípios, né? Respeitando os limites, de entender que a gente está sobre um solo sagrado, né? A gente está sobre um cemitério de sofrimento, que são memórias também do sofrimento, né? E, enfim, que a gente não pode entrar o tempo todo no processo de comercialização com isso, não cabe. Né? Então, por isso essas práticas decoloniais, né? Eu acho que a gente precisa montar estratégias que sejam muito nossas, que sejam muito próprias, né? E não comoditizar, né? Não mercadologizar, né? Memórias e corpos de pessoas que foram brutalmente, né, assassinadas. Isso no passado e no presente. Né? Sim, claro. Inclusive, respondendo aqui o Felipe Oliveira, ele fez duas perguntas, né? Aí eu não consegui ver a pergunta anterior dele. Era relacionada ao circuito de herança africana e sobre o turismo étnico, né? Eu vou tentar responder, Felipe, mas eu não consegui, eu não estou conseguindo achar a pergunta anterior. Então, assim, a Carla também... Ela pode complementar mais, porque ela tem uma questão mais vivencial, e eu posso falar sobre a pesquisa, né? Aqui, isso. Vocês poderiam falar um pouco sobre o papel do circuito de herança africana, esses passeios que revelam a pequena África, têm contribuído para a reconstrução dessa memória? Vocês acreditam que esses circuitos têm conseguido alcançar e cumprir esse papel? E quais seriam as medidas relacionadas a esses passeios que estão parados por conta do Covid? E assim, o que eu venho vendo, né, na minha pesquisa, que eu estou estudando sobre o turismo na região aí da Pequena África, e especificamente ali no caso do Valongo, né, é de como, infelizmente, são invisibilizados esses circuitos, né, porque se a gente for olhar sobre uma perspectiva do turismo no Rio de Janeiro, é simples, a gente coloca o turismo no Rio de Janeiro, o que fazer? Você vai ver que vai estar direcionado para o Cristo Redentor, para o Porto, para a cidade do Sol e Praia, né, que é um segmento do turismo, inclusive, vai estar direcionado a toda essa vivência. Agora, se a gente fala de um turismo étnico, de um turismo para trazer todas essas reflexões que eu e Carla vem falando aqui nessa live, a gente não vai encontrar, vai ter muito mais dificuldade de encontrar, né? Todos esses atrativos turísticos que fazem parte do circuito do circuito da herança africana. A gente vai ter uma dificuldade em encontrar. E isso é devido a essa invisibilidade, né? Então, é muito difícil e desafiador. E na minha pesquisa, o que eu venho fazendo? Eu queria complementar depois, tá? Sim, claro. Aí, na minha pesquisa, o que eu venho fazendo? Eu venho mapeando... Posso? Eu venho mapeando todas essas ações, né? Então, enquanto pesquisadora, eu vou mapeando tudo que é de ações, de institutos, de movimentações culturais que tem esse cunho étnico, né? Então, assim, a gente tem muita coisa. A gente tem a Casa de Seattle, o Instituto dos Pretos Novos, a gente tem o projeto Sal do Samba, da Pedra do Sal, tem também o MUCAB, né, que é o museu que também que traz todo esse resgate de educação patrimonial também. Então, assim, para mim, assim, o que é o grande problemático mesmo é a questão de como estruturar esse circuito para que ele torne mais visível e como trazer essa visibilidade. E isso precisa dos órgãos da gestão pública, né? E nesse atual cenário, ainda mais para fazer turismo vai ser mais difícil. Mas eu acho que é possível estruturar através de uma rede mesmo, né? De uma rede de agentes, de setores, que tenha essa vontade de desenvolver esse turismo étnico. Né? Se Carla quiser complementar também. Então, eu quero complementar a respeito do circuito de herança africana, né? Quem perguntou foi Júlio. Foi o Felipe Oliveira. Não, foi Júlio também? Felipe. Então, Felipe. Eu acho que o circuito de herança africana ele é fundamental.
Ele cumpre um papel importante, sim, na dinâmica, né, urbana da zona portuária, na questão do turismo étnico e na questão, sobretudo, do combate ao racismo, né? Mas, assim, o que falta se ele fosse, né, implementado em toda a sua empresa, né, em toda a sua completude. O problema do circuito é que ele foi implementado por meio de um decreto, né, e meio que na atual gestão, a gente pode dizer assim, mas um pouco antes, né, foi abandonado, né? A gente não tem uma gestão do circuito hoje. Como a gente também não tem uma gestão do Cais do Valongo, né? Então, assim, vou voltar à minha fala, eu acho que tem uma potência grande, né? Tem, acho que se tiver uma gestão, se tiver um olhar preocupado, na verdade, com a herança, né, africana, é isso que o circuito foi criado, né? Para falar dessa herança, ativar os pontos, ativar os lugares, ativar as narrativas. Eu acho que a gente tem muito, eu acho que o circuito é muito importante. Agora, não adianta, né, você fazer um circuito e deixar o cais alagar, não dá. Não adianta o Mucabe estar fechado ou estar sem função. Né? Não adianta o Jardim do Valongo não ter também uma correlação clara, direta com a questão da memória africana. Então, me parece que a gente precisa, primeiro, olhar esse circuito com mais carinho, né, do ponto de vista da gestão, né, implementar nele, ouvir mais, e aí o IPM, a turma de turismo cultural da turma passada, desenvolveu um projeto muito legal, que foi um projeto integrador do circuito, e assim, trouxe elementos importantes para a gente pensar, né? Quantas pessoas conhecem? Daria uma outra live, eu não vou aqui entrar até porque depois a gente pode propor as pessoas que fizeram o trabalho aqui falar. Mas, assim, quantas pessoas da zona portuária conhecem? Né? Ou conhecem o circuito, como museu de território, como museu, né? Poucas. Conhecem bem o IPN, conhecem o CAS, conhecem a Pedra do Sal, mas não conhecem essa integração, né? Não conhece esse espaço, esse território, como um território musealizado, museal, né? Isso é uma questão séria, né? Então, assim, por quê? Porque nunca houve uma gestão de fato do circuito. Com relação às aulas de passeio, eu acho que uma ação fantástica que o IPN faz, né? É uma ação fantástica que o IPN faz, assim, porque quando há 4 ou 5 anos atrás, quando o IPN cria o passeio do circuito, né? O circuito de Pequena África, o circuito de herança africana, pelo IPN, né? Tudo que é feito, assim, todos os passeios, todas as saídas, né, foram ofertadas gratuitamente, né, com o trabalho da Mercedes, da Rafa, que é a Rafaele, do Antônio, do Antônio do IPN, também quem quiser pesquisar, Antônio está lá, e também dos guias que fazem um trabalho voluntário, né? Então, nesse momento que estão passando por um sufoco danado, né, a gente precisa olhar também essas questões, né? Então, assim, o IPN trabalhou muito tempo e trabalha ainda, tendo como das suas principais ações essa questão do turismo étnico pedagógico, né? Porque assim, o circuito é ofertado a crianças e a estudantes do ensino básico da rede pública, não só gratuitamente da rede pública. Então, a gente tem um alcance imenso, né? A gente já está aí com uma média de 10 mil pessoas visitantes. Imagina bem o esforço, né, que a gente tem para ser decolonial, né? Para os nossos princípios, com as nossas
recursos, fazer uma atividade desse alcance. Não é pouca coisa, né? E assim, é nesse sentido também que eu acho que essa campanha, ela é importante, né? Porque assim, manter o IPN ativo, manter o IPN aberto, manter o IPN fazendo as suas ações, eu acho que é um ganho para a cidade, né? Um ganho para a região portuária, e é um ganho, sobretudo, né? Para a luta, né? Contra o racismo, né? Contra o racismo institucional, né? E nós, né, do IPN, que nos entendemos, né, como um corpo negro, né, um corpo patrimonial de matriz africana, sentimos isso, né? Sentimos essa ausência dessa preocupação, essa ausência desse carinho, né, do poder público, né? Então, assim, isso porque, na verdade, e aqui é como se você pegasse essa memória, né, e perpetrasse violências contínuas contra ela, entende? Eu acho que o não reconhecimento, a não ajuda, né, a falta de carinho, a falta de percepção, é como se você perpetrasse nessa situação de opressão contra os novos. Que a partir desses posicionamentos racistas mesmo, essas violências continuam se perpetuando, né? Se perpetuando. E, pessoal, eu vou finalizando. Se você quiser, já chegando, acho que é 1 hora de live, né? Passamos um pouquinho. Já deu A gente 1 fala hora. aqui, conversa, né? Foi uma conversa boa, né? Uma conversa assim que a gente começa meio tenso, a gente vai um pouquinho médico primeiro, vai fechando um pouquinho de conceitos, depois a gente vai abrindo. E assim, eu queria abrir, se você quiser concluir, o Aline, para a gente poder abrir para quem quiser fazer perguntas, ou, se vocês preferirem, quem estiver assistindo, vocês façam a pergunta na página do IPN, depois a gente vai respondendo, conforme botem a pergunta lá e a gente vai respondendo. Se não, a gente abre 10 minutinhos, eu acho que a gente ainda tem tempo. Eu tá podendo falar já, né? Então, Sim, pode falar. Tá aberto? Assim, Tá aberto. Eu fico assim, feliz por essa oportunidade da gente estar podendo fazer essa campanha. Eu acho que é muito mais uma missão nossa do que a gente esperar pelo governo, pela gestão pública mesmo, né? Que eles fazem uma gestão racista, né? Então, ainda mais no atual cenário, devido a tantos problemas, ainda mais com a pandemia, isso potencializa cada vez mais. E a gente tomar para si mesmo, né, essas responsabilidades através de práticas mesmo, né, práticas antirracistas também. É uma forma da gente conseguir driblar com tudo isso. Eu acho que travou. E como o Reinaldo falou, né, como descolonizar as mentes e ainda produzimos discursos que dão foco sobre o patrimônio físico e de pedra e cal, né? Eu, como mestrando também do IFAM, eu identifico, né, que ainda, infelizmente, todos esses, o valor, né, porque para você tombar um bem, né, é em cima de um valor. Que valor é construído em cima de patrimônios que obtêm um valor maior que sobre os outros, né? E o tanto que, a partir de uma ideia de patrimônio, de bem cultural, a gente consegue ter uma visão até humana de pessoas, né? Então, é um problema estrutural mesmo. Então, é isso. Eu acho que o vídeo está caindo. Se a gente... Carla, você está aí ainda? Eu acho que caiu. Então, é isso. Eu acho que, pela minha parte, finalizou, Carla.
e que a luta continua, né? Vamos agora para uma perspectiva mais racializada de bens, né? É isso. Você me ouve? Finalizou Vocês me aqui. ouvem, gente? Sim. Agora sim. Finalizou? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo também? Tô, mas eu acho que finalizou a live ou não? Eu acho que Por sim, favor, quem Carla. está assistindo, sinaliza pra gente. Finalizou. Eu acho que sim. Paulo, Rafa. Finalizar aqui, né? Isso. Tá ouvindo? Ah, eles estão ouvindo ainda. Então, pessoal, é o seguinte, a gente está com um problema aqui, eu acho, de conexão. Eu acho que eu voltei agora para a live. Para finalizar, agradecer a vocês, né? Agradecer a presença de todos. A gente está aqui fazendo o nosso melhor, agradecer aí o Paulo, a Rafa, que estão dando suporte a gente na área de TI, para tentar levar assim, uma qualidade bacana de imagem, de som. Realmente a gente está hoje, né, em tempos de pandemia, a gente está com um sistema de dados muito sobrecarregado. Então, assim, mas eu acho que rolou bem. E quem quiser ainda fazer alguma pergunta, manda, por favor, para o chat do IPN, na nossa página. A gente também está no Instagram, né? É só procurar lá o IPN. A gente vai reproduzir essa live no espaço do IPN. E assim, lembrar, né, que a gente está numa campanha importante para manter o IPN aberto. Então, nesse sentido, agradeço a presença de todos. Né? Isso já para a gente já é uma, uma colaboração imensa. E deixar um beijo aqui para cada um de vocês. Um beijo para a Aline, que acho que caiu de vez. Daqui a pouco, não sei se vai voltar para dar tempo. Enfim, na Mercedes, em todo o pessoal, tá bom? Beijo grande, pessoal. E obrigada.